Furacões, enchentes, secas e outros eventos climáticos ameaçam a vida na Terra. Mas grande parte da energia que move o mundo vem do carbono, um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. Neste programa, você vai saber como o governo, as empresas e a sociedade estão trabalhando juntos para resolver a seguinte equação: como aliar crescimento econômico e respeito ao meio ambiente. O programa Rio em Foco estreia agora e vamos debater os desafios que as mudanças climáticas trazem para a política e a economia do nosso estado, do país e do mundo. Com a Conferência Mundial do Clima em Copenhague, o mundo acordou para algo que já acontece silenciosamente há décadas: as mudanças climáticas. O reconhecimento de que não é possível construir uma solução isolada para o problema já é um avanço, mas ainda é preciso fazer mais. Para debater de que forma o país e o estado do Rio de Janeiro podem enfrentar esse desafio, trouxemos para o estúdio da TV Alerj o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, o presidente da Assembleia Legislativa e do Fórum de Desenvolvimento do Rio, deputado Jorge Pisciani, o presidente do Brasil Pinuma, professor Haroldo Matos de Lemos, e o vice-presidente do Sistema Firjan, Mário Ramos. Ministro, o presidente Lula estabeleceu uma meta ousada de redução de emissões de 39%. Como se chegou a esse número e como é possível fazer para que a gente avance nessa questão? Nós conversamos bastante no governo como o Brasil poderia contribuir para a discussão do clima, né? A primeira questão, naturalmente, é da Amazônia, né? Que, ao contrário de outros países cujas emissões maiores estão no transporte, na indústria, na energia, o nosso está no desmatamento. Então, nós estabelecemos a primeira meta de corte de 80% do desmatamento da Amazônia. Isso significa passar de uma média de uma década de 19.500, chegando em 2020 com 3.500. Portanto, cortar de 19 para 3, cortar 16 mil nesse período. É bom que se diga que isso não é apenas uma retórica, porque esse ano a gente fez 7 mil, né? E que a gente, no fundo, adiantou a meta. Isso corresponderia ao que deveria ser alcançado nessa queda em 2013 e 2014. Então, não é só a meta, é fazer o dever de casa. Agora, nós conversamos com o Ministério de Ciência e Tecnologia, a Embrapa, outras áreas, né, com o apoio da COP, como reduzir em outros setores, né? Por exemplo, a questão da agricultura. A agricultura pode contribuir muito. Plantio direto, né? Diminui o revolvimento da terra, o uso de insumos químicos que também emitem, recuperação de áreas degradadas, também é interessante, porque as áreas degradadas emitiram todo o carbono. Quando você vai recuperando solo, humus, plantando, irrigando, isso volta a reter carbono, quer nas raízes, quer na superfície. E a terceira linha é a integração agricultura-pecuária. Além disso, outros setores podem contribuir. Por exemplo, o Brasil é pioneiro no etanol e no biocombustível. Isso significa um combustível de origem renovável e que emite muito menos do que os combustíveis fósseis. Recentemente, o presidente Lula anunciou o zoneamento agroecológico da cana, mostrando que a gente pode expandir a cana sem entrar na Amazônia, no Pantanal, sem queimadas, né? Portanto, ganhos ambientais importantes. E, por último, a questão, por exemplo, do aço verde. A nossa siderurgia, metade da madeira que ela precisa para carvão vegetal vem de mata plantada e metade de mata nativa cortada, que é um contrassenso, porque essa mata nativa emite muito e, além disso, destrói cerrado, caatinga. Então, o aço verde é feito 100% de madeira plantada e, inclusive, presidente Pisciani, isso dá um diferencial para o Brasil, porque como as nossas árvores crescem em 7 anos e na Europa em 25, você tem um ganho comparativo e vai ter um carimbo que esse aço, você planta madeira, portanto, ela quando cresce absorve o carbono e esse carbono você aprisiona dentro do aço por 600 anos. Então, com a queda do desmatamento e uma meta ousada, o Brasil passa a ter uma voz protagonista em Copenhague. Sobre o impacto direto das mudanças climáticas na nossa vida, o Rio em Foco foi ouvir o economista Sérgio Besserman, presidente da Câmara Técnica de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura do Rio. Roda VT. A mudança climática, o aquecimento global, é o tema mais importante da agenda do século XXI.
não pelo lado da preservação da natureza, do meio ambiente, mas porque ela trará imensas consequências na economia, na sociedade, na política e no pensamento humano. Só poderá haver desenvolvimento econômico, social, sustentável, se enfrentarmos a mudança climática, e isso significa não apenas todos nos engajarmos em reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas também, na medida em que algum aquecimento global já é inevitável, o que estaremos, na verdade, lutando é para evitar os piores cenários de aquecimento global. Nós precisamos também iniciar os trabalhos de adaptação. E adaptação, no caso, significa proteger as populações mais vulneráveis, os pobres do planeta, os pobres do Brasil e da cidade do Rio de Janeiro, das consequências do aquecimento global, como os eventos climáticos extremos, que se tornarão mais frequentes e mais intensos, a elevação do nível do mar, os problemas de saúde e muitos outros. Esse é o momento, não é possível adiá-lo e todos, repito, na atividade econômica, na atividade política, no exercício da cidadania, devem incorporar a questão da mudança climática ao nosso dia a dia, aos nossos trabalhos, nossas conversas e ao fazer política com P maiúsculo. Perguntaria ao presidente, como é que é possível fazer política com P maiúsculo quando se fala da questão ambiental? Olha, eu acredito que aqui no Rio de Janeiro, as 2 últimas décadas apontam neste caminho. Não é sem precedente que nós temos hoje o deputado Mink, deputado estadual, ministro do Meio Ambiente, com grande destaque nacional e internacional, colocando o Brasil numa posição de vanguarda. O Brasil aponta para um caminho de protagonismo, uma posição dura, séria, que mostra o caminho que queremos perseguir. Nós vamos sair da 10ª economia para a 5ª economia mundial, mas queremos sair com sustentabilidade. E os últimos 20 anos no Rio de Janeiro foram de vanguarda. O meio ambiente no Rio de Janeiro é um meio ambiente de vanguarda que se avançou mais nos últimos 3 anos. Exatamente no governo Sérgio Cabral, com o Mink, primeiro secretário do Ambiente, com uma modificação efetiva na legislação ambiental no Estado, uma participação do Parlamento, da sociedade civil, das entidades que sentaram à mesa para discutir, com um governador sensível e que cumpriu um princípio que eu digo que é o melhor do governo Sérgio Cabral, que é o da institucionalização. O Mink tinha sido autor da emenda na Constituinte de 89, que estabeleceu o Fundo Estadual da Conservação Ambiental, o nosso FECAM. Este é o primeiro governo que colocará mais de R$1 bilhão na defesa do meio ambiente, cumprindo esse dispositivo constitucional. Além disso, fizemos a legislação do ICMS verde, de inspiração do ministro Mink e de sua equipe, mas com um apoio sólido do parlamento. Que inclusive aperfeiçoa. Da legislação das sacolas plásticas, dos produtos recicláveis. Quer dizer, o Rio de Janeiro, eu acho que está em consonância com o Brasil, e o Brasil avança em termos reais no mundo. Temos ainda muito a fazer, mas o Brasil não pode abrir mão, primeiro, de se desenvolver, de ter a ousadia de discutir de frente qual é o desenvolvimento estratégico que queremos para o país. Queremos distribuição de renda, queremos que a nossa população tenha uma qualidade de vida melhor, e isso é possível fazer unindo desenvolvimento com sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente e cuidando dos detalhes. Não é necessário que se avance em todas as áreas. Exatamente sobre esse assunto que eu queria perguntar para o doutor Haroldo, né? O Brasil pode, de fato, na sua opinião, tomar a frente e trazer todos esses países em desenvolvimento a estabelecer metas também de redução de emissão? Eu acho que o Brasil já tomou a frente. O Brasil vai ser protagonista na reunião de Copenhague por essas metas todas que foram anunciadas. Eu acho que a coisa está muito bem pensada. E o Brasil, ele não está mais usando aquele princípio que foi aprovado na Rio 92, que era o princípio das responsabilidades comuns para atingir o desenvolvimento sustentável, mas diferenciadas, levando em conta que, principalmente naquela época, os países ricos já tinham usado muito mais recursos naturais e queimado muito mais petróleo. Então, o Brasil já não está mais usando esse escudo protetor. Eu acho que é hora
do Brasil fazer isso, porque a questão climática é uma questão urgente. As consequências, se nós não agirmos agora, no futuro serão muito piores, vai ser muito mais caro para a humanidade, muito mais difícil para a humanidade. Os países que vão sofrer as maiores consequências são os países pobres. Exato. Bangladesh, por exemplo, não vai ter dinheiro para subir dique. A Holanda vai ter dinheiro para subir dique. Então, o nível do mar subindo, os países pobres vão sofrer mais. O Brasil já tem exemplos do que nós estamos dizendo há anos, por exemplo, as grandes chuvaradas em Santa Catarina, no Paraná, tufão aparecendo, o primeiro furacão que apareceu em Santa Catarina e assim por diante. A humanidade precisa de uma ação firme e de uma ação forte, e o Brasil está nessa direção, e eu acho que o Brasil está de parabéns e vai ser protagonista nessa questão. Doutor Mário, qual é a expectativa do setor empresarial em relação à COP15? É uma grande expectativa. Eu ia fazer uma pergunta ao ministro. Como é que nós vamos para lá com uma proposta e que nós temos que analisar uma outra que virá ou não mais tarde? É uma questão bastante desagradável. A indústria, vocês sabem, polui 8,8%. Os outros 89 ou 91% vem de queimadas, vem de combustíveis fósseis, tudo isso. A indústria está preocupada porque ela não tem uma centralização de informações. Nós vamos no jornal, nós temos tido visitas de pessoas como Marilene Ramos, você estava lá naquela reunião, e tivemos um relatório da Confederação Nacional da Indústria. Bom, como eu vejo algumas falhas, um relatório da Firjan. Agora, entregar isto aonde? Essa era a minha dúvida, que eu sempre levantava a questão. Entregar isto aonde? Nós precisamos ter uma centralização, ministro. Eu acho que vou pedir isso a você. Mas só para fechar esse bloco, eu queria perguntar ao ministro Mink, então, que também é político, sobre essa política com P maiúsculo. Bem, vendo aqui as intervenções dos meus colegas de mesa, eu queria responder a tua pergunta fazendo um breve comentário. Primeiro, o professor Haroldo levantou uma questão muito importante, que os ricos emitem mais, os pobres pagam a conta social. Vou dar um exemplo, professor Haroldo. No Brasil, a nossa região mais afetada será o Nordeste. Se a temperatura crescer 2 graus até o final do século, todo mundo diz que já vai ser 2,5 no mínimo, o Nordeste perde 1/3 da sua economia. Então, a gente já está começando a trabalhar programas em relação ao semiárido, a desertificação, recuperação de microbacias, etc. Bom, a outra área que vai sofrer mais é o litoral, sobretudo áreas de baixada, onde tem muita favela, que aí junta vulnerabilidade ambiental e social. Então vamos trazer aqui para o Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Já tem inundação hoje, o que dirá daqui a 30 anos, quando o nível do mar subir 40 centímetros. Então a gente está começando a antecipar isso. Então obras importantes do governo Sérgio Cabral, começar no meu tempo, com a secretária Marilene Ramos continuando, recursos também federais, por exemplo, dragar os rios, relocar as casas que estão nas margens, botar árvore, botar ciclovia, estrada num nível mais alto para funcionar já como um dique, prevendo o aumento. Isso se chama adaptação. A gente não pode falar de todos os assuntos logo no primeiro bloco. E esse tema sobre como o Rio de Janeiro está trabalhando essa questão, a gente vai tratar um pouquinho mais adiante. Bom, agora vamos dar uma paradinha por intervalo e voltamos já já. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Voltamos com o Rio em Foco e vamos falar agora do impacto do aquecimento global na natureza. A degradação do meio ambiente mata e gera doenças. A má qualidade do ar custa pelo menos 2,3 bilhões de reais por ano aos cofres públicos brasileiros. Os dados são de pesquisa recente da Universidade de São Paulo. Fomos às ruas saber a opinião de alguns técnicos da Embrapa sobre o assunto. A questão das mudanças climáticas, né, a responsabilidade que a gente tem com relação à sobrevivência do planeta, aos animais, às plantas, a natureza de um modo geral, acho que todo mundo tem que tomar consciência disso. O governo é importante que trabalhe muito a conscientização das pessoas, desenvolvendo políticas, né, que as indústrias e as empresas
passem a colaborar também com a questão do meio ambiente. Nós, em casa, também contribuamos com a reciclagem, né, a separação dos materiais, pilhas, protegendo também, né, o planeta, porque além das mudanças climáticas tem a questão da qualidade do ambiente, e é uma questão polêmica e, no entanto, precisa de mais esclarecimento. Eu acredito que a produção de carros flex e essa nova tecnologia de etanol e de biocombustíveis, elas serão importantes porque elas já estão pensadas nesse contexto de apoio à minimização dos efeitos do aquecimento global. Em relação à questão do aquecimento global, nós temos trabalhado de duas maneiras. Uma é prevendo o impacto das mudanças climáticas sobre sistemas agrícolas, né? Então, vendo qual que seria o deslocamento das culturas. Por exemplo, o café, ele vai um pouco mais para o sul, a tendência é mais para o sul, porque lá tem mais frio, então o impacto da mudança climática sobre a agricultura. Por outro lado, nós trabalhamos o impacto da agricultura sobre o aquecimento global, né? Como é que as emissões, tanto da agricultura, tanto do setor agrícola, quanto do setor da pecuária, que tem um significado muito importante no Brasil, junto com o desmatamento, né? Então, nós temos trabalhado nessa linha. Bem, no Brasil, o perfil das emissões difere um pouco dos países envolvidos, como o próprio ministro já colocou. A maior parte das emissões é gerada pelo desmatamento e pelas queimadas. E a responsabilidade sobre elas, obviamente, recai sobre o setor agropecuário. Presidente, o senhor é pecuarista e tem defendido que há formas da pecuária se tornar aliada do meio ambiente. Como é que essa equação é possível? Olha, manejando corretamente as pastagens. O Brasil se desenvolveu basicamente no sistema extensivo. Os incentivos foram dados para as grandes propriedades trabalharem com baixíssima produtividade num sistema onde o animal, o boi, o gado, de uma forma geral, ele estivesse, vamos dizer, num sistema self-service. Ele saía andando quilômetros e quilômetros escolhendo o que ele ia comer. Nós temos que ir para o sistema prato do dia. Estabelecer que parcela diária cada rebanho come. Porque enquanto você faz isso, todas as outras parcelas estão com o capim em crescimento, capturando CO2. Então você vai sair de um sistema onde você vai mais do que dobrar a produtividade, e é necessário que o Brasil dobre a produtividade. O Brasil já é o maior exportador de proteína vermelha do mundo. Há crescimento da renda no mundo, então você tem hoje 500 milhões de chineses praticamente na classe média. Vão comer carne, vão importar do Brasil. O Brasil precisa estar preparado. Por outro lado, no governo Lula há um crescimento da renda nacional. E quando você aumenta o consumo per capita, se você aumenta o consumo per capita, agora é possível então compatibilizar o aumento do rebanho, a produtividade, não só com o ganho genético que já tivemos, né? Que mais do que dobrou a nossa produtividade, reduzindo a idade do abate, é possível manejando corretamente as nossas pastagens. Isso evita se derrubar uma árvore sequer, Mink. Eu diria que é possível a pecuária brasileira dobrar sua produtividade nos próximos 5, 6, 10 anos, sem uma derrubada de uma árvore sequer. E ainda perdendo área para a agricultura. Porque se nós verificarmos os últimos 30 anos, o aumento de área na pecuária é somente de 4%. Não quer dizer que não foi a pecuária que avançou para os sertões, foi. Mas depois veio, a área se tornou mais nobre e foi passada para a agricultura. A agricultura teve uma produtividade de 8 vezes nos últimos 30 anos. E aumentou 27% a área de plantio. A pecuária aumentou somente 4% e aumentou 57 vezes a sua produtividade. Então os ganhos genéticos são muitos, que é a nossa especialidade, que é o que nós fizemos nesses últimos 25 anos, a partir da inteligência colocada nas universidades, nas fundações no Rio de Janeiro e em todo o país. Mas é preciso agora fazer no manejo das pastagens. Esse tema é possível você, sobretudo, utilizando o sistema do pastoreio voisin, muito utilizado na França e na Nova Zelândia em pequenas propriedades, inventado no pós-guerra
pelo André Voisin, que tem grandes cientistas brasileiros que trabalham isso nas últimas 40 décadas. A Monte Verde trabalha com energia solar e prato do dia nos últimos 20 anos. Esse foi o motivo do nosso crescimento, é um modelo para o Brasil desenvolver. Sobre isso é que eu tenho me interessado em escrever e debater nesses últimos anos. Inicialmente, o ministro Mink, o nosso interesse era só o aumento de produtividade. Agora não é só aumento de produtividade, é mostrar que a pecuária não precisa desmatar, a pecuária tem que usar adequadamente as suas pastagens. É possível fazer isso num preço baixíssimo. Você tem uma ideia, 1 quilômetro de cerca convencional, onde a barreira é física e não é psíquica, né? Não tem um choque elétrico intercalado, corrente alternada, você utiliza morões de 2 em 2 metros, morões de madeiras. Então, para você fazer 1 quilômetro, você gasta 400 morões de madeira. No sistema Voisin, você gasta 10 morões, ou 7 morões, dependendo da declividade, que estão de 100 em 100 metros a 150 metros, com um fio de arame ou 2 fios, que sai da barreira física para a barreira psíquica. Essa é a modernidade, essa é, mais uma vez, onde a universidade, onde a tecnologia, onde os nossos institutos de pesquisa podem ajudar o Brasil e podem dar um exemplo para o mundo. A pecuária sairá de vilã para mocinha se fizer o dever de casa. E sobre essa questão, quer dizer, é natural o embate entre ambientalistas e o setor agropecuário, mas que o senhor está tentando também trabalhar essa questão. Como Essa questão que o presidente Jorge Pisciani levantou, ela foi incorporada no plano de mudanças climáticas, talvez não com todo o detalhe dessa tecnologia, mas, por exemplo, essas 3 medidas que eu falei que a agricultura vai contribuir com a redução de emissões, que é o plantio direto, a recuperação de áreas degradadas e a integração lavoura-pecuária, essas 3 juntas vão representar o segundo maior corte das emissões brasileiras. O primeiro corte é a queda do desmatamento na Amazônia, e o segundo vai ser a contribuição da agropecuária, né? Hoje em dia, na Amazônia, por exemplo, que é exatamente o contrário disso tudo que o presidente Pisciani falou. Lá, as pessoas entram na terra, não pagam a terra, não assinam carteira, não pagam imposto, não pagam multa e põem um boi por hectare, que é uma produtividade irrisória. Então, exatamente, quando você recupera uma área degradada, intensifica a produção e ainda mais faz um manejo com técnicas apropriadas que permitem o crescimento de todos os tipos de gramínea, que ao crescerem também realmente absorvem o CO2, você ganha 2 vezes. Você ganha em produtividade, pode, a prazo, baixar o preço do produto, e você também evita a entrada em novas áreas, porque você está recuperando o que ficou para trás, intensificando. Inclusive, permite a recuperação das áreas degradadas. É isso. Porque quando se fala no consórcio agricultura-pecuária, se pensou exatamente porque as áreas degradadas estavam na mão dos pecuaristas, que com menos renda se consorciavam ou arrendando para o agricultor, que plantava ali durante 3, 4 anos e recuperava para novamente plantar uma gramínea. Nesse sistema de manejo adequado, o próprio animal fertiliza e você não precisa gradear, arar, botar químico. Você conhece uma mina de potássio, né? Claro. É um negócio desesperador só de olhar, né? São quilômetros, metros, 300, 400, 500 metros para baixo da terra. Altamente poluidor. Então, a queima de óleo diesel pelos tratores, quando você evita tudo isso e vai para um manejo adequado, você tem um ganho imenso. É questão de que é possível ser sustentável porque economicamente é viável tomar essas medidas. Eu queria que o professor Haroldo comentasse essa questão. Não, eu acho que nós estamos no caminho certo. Essas providências são extremamente necessárias. A pecuária, como ela é feita na Amazônia, é extremamente danosa, mas se nós adotarmos essas providências que o presidente Pisciani está anunciando aqui, são providências que vão torná-la mais eficiente, que vão reduzir o impacto da pecuária e atender ao seu objetivo, que é a alimentação humana, tá certo? Então, eu acho que nós estamos no caminho certo.
Nós temos uma empresa, como você mesmo mencionou, a Embrapa, que ela tem sido Vanguarda. de vanguarda, Internacionalmente reconhecida. Ela está estudando, inclusive, novas variedades de café, de soja, de trigo, que possam aguentar uma elevação de temperatura para que o estado de São Paulo, por exemplo, que hoje 39% do estado de São Paulo é apropriado para café. Em 2050 seria apenas 1% se continuasse as mesmas espécies de café. Então, São Paulo teria uma perda muito grande. Então, a Embrapa está trabalhando nisso, está trabalhando também na questão pecuária e nós temos certeza que essas providências vão dar resultados muito bons. Doutor Mário, custa muito para uma empresa, para uma indústria se adaptar e neutralizar emissões e também reduzir as suas emissões. Então, como é que o setor empresarial e industrial está trabalhando essa questão? Não custa muito, é uma necessidade, tem que se fazer. Trocar o combustível fóssil de queima, que é o óleo, o petróleo, por diesel. Não é fácil você incutir na cabeça de vários industriais de pequeno e médio porte fazê-lo, mas é a necessidade. E mesmo assim, nós estamos com 8,8% só. E vamos atacar dessa forma. Eu gostaria de fazer um adendo no que o ministro falou e que o presidente falou, é pensar na borracha. Eu estou fazendo o Rio de Janeiro um estado revitalizador da borracha. A seringueira está avançando aqui. A seringueira é importante, é muito importante. Ela faz o pequeno agricultor, não deixa de ser um agricultor, é um agrobusiness, né? Plantar, como as famílias todas da Malásia viviam, era small business. Isso é uma coisa de adendo que eu peço nos próximos contatos que nós tenhamos juntos. Lembre-se que a seringueira é uma necessidade. Deixa eu só dar um complemento bem rápido. Desde o início da nossa gestão, nós procuramos o presidente Lula para mostrar que não bastava combater o desmatamento com IBAMA e Polícia Federal. Você tinha que garantir alternativa sustentável. Então, a nosso pedido, ele fez um decreto criando preço mínimo para 10 produtos extrativistas, inclusive a borracha, a castanha, o açaí, o babaçu, porque a gente já tinha preço mínimo para algodão, café, né, soja, e não tinha para os produtos. Então o pessoal, quando caía, ficava na miséria, acabava cortando madeira para vender para se manter. Então essa foi uma linha boa. O extrativismo. Mas o preço é geral, o preço de sustento é geral. Agora, além disso, apoiar as cadeias que permitam esses produtos serem comercializados, cheguem em Belém, Manaus, no Rio, em Nova York, produtos inclusive ligados à parte de cosméticos, alimentação, né, saúde, o beneficiamento dos produtos da floresta. E linhas especiais que nós chamamos do Arco Verde para garantir créditos do BASA, do Banco do Brasil, piscicultura, né, porque as pessoas, 24 milhões de pessoas na Amazônia, essas pessoas têm que sobreviver. Então você tem que dizer o que não pode ser feito e também garantir as questões do que fazer para viver com dignidade, mantendo a floresta em pé. Eu estou sintonizado nisso, estamos pensando, o Rio de Janeiro é uma boa alternativa. Não só isso, mas a questão do biodiesel ligado a várias mamona, pinhão, em suma, que podem dendê, que podem gerar um biodiesel e, ao mesmo tempo, reflorestar áreas que foram degradadas no passado, Vale do Paraíba, Noroeste Fluminense, que é uma área que está semi-desertificada. Bom, vamos agora para o próximo bloco, voltamos já já. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Agora o nosso foco é o Rio de Janeiro e o problema do aquecimento global no estado. Com as descobertas do pré-sal, o Rio, que já é o maior produtor de petróleo e gás do país, ampliará ainda mais seu potencial. Isso significa que ainda por um longo tempo nossa economia será baseada no carbono. Um dos grandes desafios será justamente fazer a transição para uma economia limpa.
Ministro, o senhor falou no bloco anterior sobre algumas medidas que foram tomadas na época que o senhor estava ainda como secretário do Ambiente, em relação a como se comportar nesse novo quadro e como trabalhar essa questão do aquecimento global. Então, eu queria que o senhor retomasse a partir desse gancho. Bem, rapidamente. É claro que o petróleo emite muito, mas é claro que também ninguém vai abrir mão de uma situação como essa. Então, nós estamos trabalhando em duas linhas. Uma é a linha tecnológica, as chamadas tecnologias de captura do carbono. Então, a Petrobras, há 10 anos, estuda várias formas. Uma delas é a reinjeção do CO2 nos próprios poços. Isso também ajuda a liberar gás e petróleo. E a outra é o chamado CCS, que é captura e armazenamento do carbono, como se fosse uma chaminé de cabeça para baixo, lá no subsolo, ou na terra ou no fundo do mar, de forma segura. E isso já está sendo feito na Bahia, em outros lados, agora precisa de muita pesquisa. Vários países fazem, mas não há ainda um marco regulatório do CCS, para garantir que isso depois não vai voltar para cima. Bom, então essa é uma linha. A outra linha, quando o presidente Lula apresentou aqueles 4 projetos, inclusive nós temos trabalhado junto com a Assembleia Legislativa do Rio e o governador Sérgio Cabral no sentido do Rio não ser penalizado. Até porque tem uma lógica ambiental, o Estado produtor, ele ser ressarcido, porque se for acontecer um acidente como o que aconteceu na Baía de Guanabara, não vai ser no Acre, vai ser aqui. Então a gente tem que estar preparado tecnologicamente, ambientalmente, para prevenir isso. Então uma linha é a da tecnologia, tipo reinjeção e CCS. A outra linha é do recurso. Então na mensagem do presidente Lula, eu próprio sugeri, e o presidente acatou, de colocar no fundo social, que era a questão da fome, educação e tecnologia, a questão ambiental. Isso foi colocado e agora está sendo normatizado qual é o tamanho disso. Por que é importante? Porque aí você vai ter outras formas de desenvolvimento, né? De tecnologia solar, eólico. O Rio de Janeiro tem um grande potencial, inclusive na região dos lagos. Bagaço de cana, palha de cana, também temos esse potencial. Energia de biomassa, lixo, acabar com o lixão, pegar o metano do lixo e fazer com que ele vire energia na rede. Então, o fundo do pré-sal, ele pode ajudar muito a tecnologias de baixo carbono, na energia, na questão do lixo, em várias outras. Então, eu acho que onde está o problema tem que sair a solução, desde que não penalize também os estados produtores. Porque se na questão do Fundo Social tem esse benefício, na partilha dos royalties, a LERJ tem trabalhado também nessa questão política, né, de como compatibilizar esses dois pontos. E aí eu queria perguntar ao presidente como é que esse trabalho está sendo feito, qual tem sido a posição da Assembleia nessa questão do petróleo. Há uma liderança natural do governador Sérgio Cabral, tem sido muito firme em defesa dos interesses do Rio, tem contado com o apoio das entidades da sociedade civil, tem contado com o apoio dos ministros que são do Rio de Janeiro, ministro Mink, ministro Márcio Fortes, ministro das cidades, tem contado com o apoio da nossa bancada federal, tanto na Câmara quanto no Senado, tem contado com o apoio do Parlamento do Rio. O Parlamento do Rio, através do Fórum, tem discutido arduamente esse tema. Não é possível que o Rio de Janeiro seja discriminado na federação. Uma federação requer respeito entre os entes federados. O Rio de Janeiro contribui com o país, a forma de distribuir a riqueza nacional são várias, né? O fundo é uma delas. Nós já temos uma superconcentração de receitas na mão da União, o que não é bom. Quem tem que perder nisto é a União, ou quem tem que distribuir mais é a União. O Rio contribui com 14% do Fundo de Participação dos Estados, que é composto pelo Imposto de Renda à Pessoa Física, Pessoa Jurídica, pelo IPI, pela força da nossa indústria, doutor Mário, e só retorna 1,5% desses 14% que contribuímos. Então, per capita, por exemplo, Alagoas fica com 10 vezes em relação ao Rio no FPE. É uma forma de distribuição. Os royalties nos compensa pela perda do ICMS na cadeia do petróleo e da energia elétrica, que hoje já chega perto de 10 bilhões de reais ano que o Rio de Janeiro perde. O que é pago no destino. Quem ganha é São Paulo, que é o maior consumidor, né? A inversão da regra beneficia o estado de maior consumo.
contra a regra geral a favor dos estados produtores e agora querem fazer a mesma questão nos royalties. E os royalties, como o ministro colocou, tem também uma grande dívida ambiental. Nós temos que estar preparados, as cidades também precisam. E eu conversava anteriormente, o doutor Haroldo lembrava um fato histórico que vem nos anos 70, que gerou empobrecimento exatamente da área que apareceu o petróleo, o nosso norte e noroeste, que foi comparar o Espírito Santo e parte de Minas à área da Sudene, para fins creditícios e tributários, empobrecendo sobremaneira. O Parlamento do Rio tem procurado adequar, feito uma legislação moderna que tem permitido um desenvolvimento mais equitativo no Estado. Hoje, 80% da população está concentrada em 20% da renda. Isso gera uma degradação social, ambiental, de um custo muito grande para o Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem questões graves a serem enfrentadas, como a questão da segurança. Então, não é possível perder receita, né? Nós contamos com o apoio do ministro Mink, a sua capacidade de convencimento frente ao presidente Lula, que já é um grande parceiro do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não aceitará, evidentemente que terá perda, mas perdas negociadas e não perdas impostas, como um setor do Congresso Nacional quer fazê-lo. Não é razoável que na federação você discrimine o ente federativo mais fraco, ainda mais o ente federativo do peso do Rio de Janeiro, da importância do Rio de Janeiro na Federação Brasileira. Doutor Mário, como é que isso está sendo tratado na Firjan? O Fórum de Mudanças Climáticas aborda essa questão do petróleo e das energias alternativas? Aborda. Nós temos uma comissão. Esta comissão está trabalhando hoje com a Marilene Ramos. Fizemos uma fusão dessa comissão. E o que me causa espécie é que ainda não temos um local de canalizar todas as nossas posições. É que eu apelo ao ministro Mink, após essa reunião, tenhamos um trabalho em conjunto. A federação dá a sua posição, a confederação a sua posição. A última que tivemos foi a entregar à LERJ um projeto para que, primeiro ao governador, depois ele mandaria a LERJ para torná-la lei. Interessantíssimo, não sei se você viu. Eu vi. Você viu, né? Mas chegamos àquele ponto crítico de não saber para onde mandar. A nossa e a da Confederação Nacional da Indústria estão na Firjan. Entendeu? Deixa eu só rapidamente aqui dizer o seguinte, olha, quando nós chegamos a esse número, 36% a 39%, não tem 2 semanas, por uma sugestão minha e da ministra Dilma, o presidente Lula convocou o setor acadêmico e o setor empresarial e os estados, sobretudo aqueles que estão avançando em problema climático, para detalhar até o custo disso, o cronograma disso, porque essas metas não é só o governo federal, tem que entrar a iniciativa privada, os governos estaduais, até o cidadão comum que tem que separar o seu lixo, regular o seu carro, usar energia solar onde puder. Não é assim, a gente põe lá 39, vai ser 39, tem que todo mundo fazer a sua parte. Então o presidente Lula já convocou, né, os estados, a academia e o setor empresarial para discutirmos como chegar lá, como cada um fazia a sua parte, cronograma e custo disso. Portanto, está contemplado. Quem foi do grupo industrial? O presidente Lula já falou com várias pessoas do setor industrial. Ele convocou agora, então essas reuniões começarão agora a acontecer já em cima dessa proposta brasileira, que está virando inclusive lei nacional, porque o Senado já incorporou esses números na proposta de mudança climática. Eu vou conversar com o Eduardo Eugênio, que é o presidente, e tocar nesse assunto, que é muito importante. Essa questão que o ministro coloca que é fundamental, quer dizer, falar de mudança climática, de aquecimento global, exige não apenas uma postura do governo e das empresas, mas também pessoal. E aí eu queria que o Dr. Haroldo falasse um pouco mais sobre isso, quer dizer, de como cada indivíduo pode contribuir para diminuir as emissões de carbono, como isso está sendo feito no mundo e como o Brasil pode também, a partir de alguns exemplos do mundo, adaptar isso à sua vida. Eu acho que tem muita coisa que nós podemos fazer como indivíduos. Tem muita gente que diz, mas eu vou fazer isso, não vai dar resultado, é só mas não é isso. Nós somos 6 bilhões de habitantes nesse planeta. Se 1 bilhão de habitantes se conscientizar e tomarem medidas corretas na boa direção, o efeito vai ser um efeito muito grande. Por exemplo,
Isso que o Mink falou, colocar energia solar quando puder colocar, evitar usar chuveiro elétrico, que gasta muita energia, mas, por exemplo, os homens, nós homens, quando fazendo a barba, não deixar a torneira ligada, fecha a torneira, faz a barba, liga de novo. Tem muita coisa que nós podemos fazer. A própria separação do lixo. Porque cada lata, cada vidro tem energia lá dentro. É verdade. Se você recupera, evita extrair mais matéria-prima e gastar energia. Quando você gasta energia, você está emitindo. E essa separação do lixo, eu acho que eu estou muito esperançoso que aqui no Brasil vai ter um avanço muito grande com as medidas que o próprio ministro nos falou aqui de desoneração da reciclagem. Isso vai ser uma coisa fundamental para o Brasil. Eu acho que nós podemos individualmente contribuir para isso, para essa reciclagem. A nossa indústria, o nosso setor industrial, aqui não... O esforço da indústria brasileira não vai ser tão grande, na indústria mundial vai ser muito maior, mas de qualquer maneira eu queria dizer que a indústria ela já enfrentou grandes desafios. Primeiro, o desafio ambiental, de reduzir a quantidade de matéria-prima no seu processo de produção, melhorar a eficiência do processo de produção, depois no projeto dos seus produtos, o ecodesign, depois na questão da responsabilidade social, que você inclusive lidera dentro da Firjan, mas o grande desafio agora da indústria mundial, e aqui no Brasil isso vai chegar também, é a economia de baixo teor de carbono. Esse vai ser o grande desafio que nós vamos ter que, todos nós vamos ter que colaborar, nós vamos ter que usar menos os nossos carros, sempre que a gente puder ir a pé, regular o motor, 50% a menos. Regular o motor, calibrar bem os pneus, que também faz uma diferença. A gente esquece de calibrar os pneus, faz uma diferença muito grande. Então tem muitas atividades que nós podemos fazer e que se nós fizermos, se a maioria dos brasileiros adotar essa diferença vai ser muito grande. Nós podemos contribuir muito. É isso aí. E se você também quiser ficar antenado, faça a sua parte. Recicle seu lixo, plante árvores, ajude o planeta. Obrigada aos senhores, obrigada especialmente a você, telespectador, que nos acompanhou. Agora você já sabe, se quiser também discutir o nosso estado, acesse as redes sociais do Fórum que estão aí na tela. E para assistir a reprise desse programa, basta acessar o site www.tvalerj.tv.